Fala pessoal, tudo bom? André aqui. Hoje eu quero falar sobre um livro que eu li há um tempo atrás. Um livro que é bem interessante, eu gosto dele. Né? A autora, né, é bem conhecida, provavelmente vocês vão conhecer, né? Já está escrito ali no título. Mas antes de começar a falar do livro, relembrando, isso aqui não é uma review, não é uma crítica, é só o que eu senti quando eu li, as minhas impressões e etc. Bom, o livro de hoje, né, e o conto de hoje é esse aqui, né, uma história da Agatha Christie, né, o caso do Hotel Bertram. Foi a primeira leitura que eu tive dessa autora, né? Como vocês podem ver, eu estou trazendo minhas primeiras leituras, né, de alguns autores. E foi bem interessante porque eu já conhecia a autora, né? Todo mundo conhece de alguma forma celebridades, digamos assim. E a Agatha Christie é uma celebridade dentro da literatura, né? Ela é uma dos grandes nomes dentro da literatura de investigação, né, de detetive, né, policial, etc. E é muito característico, né, eu li outras histórias dela, né, mas falando mais desse livro, é muito característico o jeito que ela vai montando a história. Ela vai trazendo elementos quando eles já estão acontecendo, por exemplo, né, então tu nunca sabe direito qual foi a motivação daquela pessoa estar fazendo aquilo. E acho que esse é um dos pontos principais desse tipo de texto, sabe? Porque tu não sabe tu não sabe tanto a motivação de um ou outro personagem, né? Tu sabe a motivação de alguns, né? Os principais, digamos, que estão investigando, né? Por exemplo, o detetive, acho que é Poirot o nome, não lembro, não sei, né, como é que se fala o nome dele, mas a gente sabe de algumas pessoas, de alguns personagens, o que eles estão fazendo naquele local, mas de algum ou outro a gente só vê a coisa já acontecendo, o trem já andando, sabe? E isso que traz esse mistério, porque por que ele está fazendo aquilo? O que aquela guria foi fazer, não sei aonde, em tal data, de noite, enfim. Ela não traz a explicação logo de cara, né? E é muito característico isso, né? Justamente. E quando tu vai montando as peças, né? Quando ela, né, a autora, ela vai montando as peças, vai trazendo mais informações, vai trazendo um pouco as motivações daqueles personagens, tu vai entendendo e vai montando esse quebra-cabeça para saber quem foi o culpado, digamos, né? E, como eu falei, é uma história de detetive, então sempre tem um culpado, né? Sempre acontece algum assassinato, alguma coisa do tipo, aparece um corpo do nada e não sabe o que aconteceu. Então, isso é uma das características dessa autora, né, da Agatha Christie, e é bem legal a escrita dela, sabe? Que eu falei, além dessa parte do mistério, a escrita dela não é complexa, né? De novo, é uma escrita fluida, são palavras simples, como se fossem pessoas ali, reais, conversando, e tu tá ali junto, participando daquela conversa. Duas senhoras ali trocando fofocas sobre uma terceira, por exemplo, e tu entra ali junto, tu só vai indo, sabe? Quando aparece um personagem que acaba sendo mais rebuscado, digamos, tu vê isso como uma característica daquele personagem e não uma característica do texto em si. E isso é muito legal, porque dá essas nuances dos personagens, essas complexidades, como é que é? Dá mais dimensões para aqueles personagens, né? Então isso que é interessante ver dentro da escrita da Agatha, e ela faz isso com êxito, sabe? Tu compra aquela ideia e é uma leitura muito fluida. É tão fluida que ao ponto de que eu peguei esse livro para ler e eu acho que 3 vezes eu peguei o livro para ler e eu terminei ele, sabe? Eu acho que em um dia eu li mais de 100 páginas, por exemplo.
Então, tão instigado que eu estava para saber o que estava acontecendo, quem era o culpado, o que está acontecendo, que história é essa, sabe? E isso é muito legal. Eu gosto bastante desse tipo de leitura, né? Que te instiga a chegar ao final. Não é uma literatura tão descritiva assim, né? É uma história, tu está contando uma história de fato e tu está acompanhando aqueles personagens. E justamente, né, por ser um romance policial, detetive, enfim, tu acompanha essa investigação. E isso que é legal, porque tu vai junto com o detetive, tá, mas será que foi aquela pessoa? Será que foi aquilo? E tu vai, à medida que ele vai descobrindo as pistas, o leitor também vai descobrindo as pistas. Então isso vai te instigando também, será que foi isso? Será que foi aquilo? Então, é uma leitura muito prazerosa, devo dizer, como se tu estivesse jogando junto aquilo, né? Inclusive eu ouvi esses dias num podcast sobre literatura exatamente essa expressão, né, de que um romance policial como esse, da Agatha Christie, é como se fosse um jogo, né, em que tu tá interagindo com aqueles personagens, tu tá buscando a solução daquele problema, daquela morte, daquela situação, e tu acaba participando desse quebra-cabeça, tentando encaixar essas peças, enfim. Mas a Agatha é tão boa que ela não entrega o final. De novo, ela consegue dar sempre na medida as pistas, né? Apesar de que esse livro específico, né, essa história, o caso do Hotel Bertram, ela não foi uma história que me chamou tanto a atenção, não me conectei tanto assim com a história, sabe? Talvez pelos personagens que estavam inseridos ali, as motivações deles que foram, né, desvendadas depois, mas de novo, eu só descobri que eu não achei tão interessante assim o livro quando eu terminei de ler ele, de tão boa que é a escrita dele. Então, de novo, não que o livro não seja bom, que a história não seja boa, mas eu não me conectei tanto com ela assim, tá? E, enfim, apesar disso, foi uma experiência muito agradável e ao ponto de eu querer ler mais dessa autora, né? Eu tinha pego 2 dela, esse e um outro que eu não tenho agora em mãos, mas eu li os 2 assim, um atrás do outro, e daí já comprei mais uns 3 livros dela. Então, assim, não é à toa que Agatha Christie é uma clássica, sabe? Uma autora clássica. Tu precisa ler Agatha Christie porque, sabe, é como se, assim, não sei porquê, mas a gente precisa ler ela porque é muito bom, sabe? Ela instiga a gente a ler as histórias. Assim como vários outros clássicos, né? A gente precisa ler, mas a gente não sabe exatamente porquê, mas a gente acaba se alimentando daquilo, sabe? Dessa literatura, dessa história. E isso é muito legal nesse tipo de autor, sabe? A Agatha realmente é uma autora muito fundamental para quem gosta de leituras, de escritas, enfim, né? E recomendo, né? Talvez não esse livro especificamente, né? Ainda preciso ver os outros dela. Eu não sou um grande entendedor de Agatha Christie, mas creio que de todas as histórias que ela já tem escrito, com certeza vai ter similaridades, né? Porque ela até onde eu sei, né? Ela escrevia somente romances policiais, né, desse tipo, né, uma investigação acontecendo, uma morte, enfim. Então, talvez seja mais pelo gosto de qual tipo de história, né? Porque, por exemplo, o Hotel Bertram se passa em Londres, né? Tem A Morte no Nilo, que se passa num cruzeiro que está acontecendo no Rio Nilo do Egito, por exemplo. Tem outros que são em outras áreas mais afastadas, né, da Inglaterra, enfim. Então, dependendo do cenário, da temática, talvez isso chame a atenção para começar a leitura, porque a escrita dela ela vai ser muito similar em diversos desses contos, né, dessas histórias. Então, assim, pode pegar qualquer um, não tem erro, sabe? Vai ser uma leitura bem prazerosa. E bom, foi isso que eu senti lendo esse livro, né?
Gostei muito, quero ler mais dela, já li alguns, né, 2 pelo menos, mas quero ler mais dessa autora. E espero que tenham gostado do vídeo, dessas impressões que eu tive com essa história. E qualquer coisa, comenta aí, deixa um like, enfim, compartilhe se gostar também. E muito obrigado, nos vemos na próxima.